Olá, bem-vindos ao programa Diálogos. A convidada de hoje é uma economista do barulho. Não tem medo da polêmica e está envolvida no debate sobre as alternativas para tirar o Brasil da crise. E que crise é essa? E colocar de novo o país na trilha do crescimento, do verdadeiro crescimento. Vamos ver quem é ela. Então, estamos aqui com a professora Leda Paulani, que é professora de Economia, Teoria do Valor e Contabilidade Social. São dois cursos que ela dá na USP, na Faculdade de Economia. Obrigado por ter vindo, Leda. Você assinou dois manifestos recentemente, um até que saiu hoje falando contra restrições aos direitos de trabalho, direitos sociais, contra o reajuste fiscal. São manifestos de uma ampla gama da sociedade, mas mais ligada à esquerda. Tarso Genro, Luiz Gonzaga Beluso, MST, vários professores e algumas entidades. O que são esses manifestos, professora? Acho que as eleições presidenciais do ano passado, elas detonaram um processo em que ficou claro que tinha que haver uma união das posições de fato mais à esquerda dentro do país, até pelo acirramento ideológico que as eleições trouxeram. E terminada a eleição e tendo assumido a presidenta Dilma, a escolha de política econômica que ela fez mostrou que essas manifestações e essa união das posições de fato de esquerda continuava sendo muito necessária, né? Dada a opção por aquilo que a gente chama de política ortodoxa, pelo ajuste fiscal, nos termos em que está sendo feito, pelo arroxo da política monetária. Então, a tentativa é de fazer força no sentido contrário para que, mais uma vez, o ajuste, supostamente necessário, não recaia sobre as costas dos mais fracos, né? Privilegiando os que têm mais poder e mais condições. Agora, vamos tentar entender o que é essa crise, qual a natureza dessa crise, qual o tamanho dessa crise econômica? Então, essa crise, na realidade, ela ainda é um desdobramento da crise internacional de 2008. Né? O Brasil foi muito bem sucedido no curto prazo no enfrentamento dessa crise, com as políticas de isenção para algumas linhas de produtos industriais, com o incentivo ao consumo, né? E com isso a economia retomou, se a gente somar o crescimento do PIB de 2009, que foi negativo, quase empatou, né? Ficou quase zero, e 2010, que foi 7,5%, ele ficou na média do que a economia vinha andando, né? Lá uns 3,5%, 3,7% nesses 2 anos. Então, isso gerou a sensação de que a gente tinha vencido a crise, de que ela tinha sido superada com sucesso. Mas isso não é verdade, porque a crise não foi resolvida. Basta a gente ver o que está acontecendo no mundo hoje, né? E conjuntamente com isso, a confusão institucional na Europa, a economia americana que demora a dar sinais efetivos de retomada, né? Ela retoma um pouco o crescimento, mas está longe ainda do que foi antes da própria crise, 2008, né? A China e a Índia, que eram os grandes emergentes que estavam crescendo muito aceleradamente, puxam o freio de mão,
né? Então, faz uma diferença brutal no mundo a China crescer a 11% ou crescer a 6% ou 7%. Né? Então, essas coisas todas foram desdobramentos da crise que vieram acontecendo nos anos posteriores. Né? E o Brasil, ele sofreu muito com isso. Né? Ao mesmo tempo, o Brasil também sofreu as consequências de um processo de crescimento que foi centrado no consumo mais do que no investimento, né? E ainda por cima o consumo muito mais puxado pelo crédito do que propriamente pelo crescimento da massa salarial, que também cresceu, né? Porém, a diferença se sentiu mais via crédito do que propriamente da massa salarial. Então, a gente sabe que isso não tem autonomia. O processo de crescimento que tem autonomia é o que é puxado pelo investimento. Né? O consumo, ele tem que crescer como um desdobramento do crescimento do investimento, que puxa o produto como um todo. E a gente estava andando meio ao contrário, vamos dizer assim. Né? Bom, isso tem um limite, claro, dado pelo limite de endividamento das famílias, e se o investimento não retoma, a economia tem dificuldade de crescer. Como a demanda externa também retraiu, porque a crise não foi solucionada, então a gente entrou numa trajetória de crescimento muito baixo. Sim. E isso provocou uma mudança no sentido das contas públicas, que foi, enfim, execrada aí por toda a ortodoxia, né? Agora, e um problema nas contas externas grave também. Quando a presidente Dilma toma posse agora no seu segundo mandato, ela... Isso me parece uma avaliação unânime, ela não faz aquilo que ela disse que iria fazer durante a campanha. Faz uma coisa muito ao contrário, né? Que ela disse que iria uma política de crescimento, ela disse textualmente, eu não vou ser eleita presidente para demitir ninguém, e vai ter demissões, a gente está vendo. Claro. Qual a saída que você vê para essa... Se o receituário dela, ortodoxo, da ortodoxia liberal, não dá certo, o que poderia dar certo, professora, na sua opinião? Então, a gente sabe que a gente tem que retomar a dinâmica do crescimento. Para retomar a dinâmica do crescimento, a gente tem que retomar investimentos e dinamizar novamente a demanda externa. Né? A demanda externa é basicamente via câmbio. Né? Então, a gente tem, digamos assim, nessa confusão toda, alguma coisa positiva, que é a desvalorização do câmbio. Mas ainda, a senhora acha que está sobrevalorizado ou não? Que ainda está sobrevalorizado, acredito que um pouco. Não precisaria fazer a conta direitinho, ver em termos reais, mas acredito que ainda um pouco. Mas, enfim, é muito melhor do ponto de vista da nossa competitividade para aquilo que ainda resta da nossa indústria, a gente ter um câmbio a 3,20 do que ter um câmbio a 2,20 ou a 2, enfim. Né? Então, isso é uma coisa, uma coisa que... enfim, é um elemento positivo para a componente externa da demanda agregada, né, que é a demanda externa. A retomada dos investimentos, ela é metade taxa de juros e metade expectativas. Né? Então, quer dizer, o que poderia ser feito? Né? Eu acho que, em primeiro lugar, ainda que a gente possa... conversar sobre a necessidade ou não de um ajuste econômico, um ajuste fiscal desse tipo, de um ajuste econômico, de racionalização dos gastos públicos, etc., ainda que a gente possa conversar com isso e julgar que isso seja importante, porém combinar isso com uma taxa de juros nessas alturas, nós voltamos a ter a taxa real mais elevada do mundo e ela é quase o dobro da segunda, que é a chinesa. Taxa real, né, mais elevada do mundo. De juros, né? É uma coisa que... como é que você espera que a economia vá ser retomada dessa forma? Né? Não é possível. Agora, a gente tem muito um processo, infelizmente, de profecia que se autorrealiza na economia. Né? O fato é que esse ideário liberal ortodoxo que está disseminado na mídia, que a mídia reproduz, né, acaba fazendo com que as próprias expectativas dos empresários e às vezes até da própria indústria, por mais que ela sofra, se configure de acordo com o discurso liberal.
né? Então, é uma situação difícil, realmente. Essa ação seria o quê? Isso é um terrorismo? É um catastrofismo? É uma coisa exagerada? Eu usei exatamente esse termo, terrorismo econômico, quando eu escrevi um texto na época das eleições, né, dizendo que se exagerava, né, o problema, se exagerava com uma intenção muito clara, o problema econômico, para justificar uma política de austeridade, um arroxo da política fiscal e da política monetária. Eu escrevi usando exatamente esses termos. E eu terminava o meu artigo, que circulou pela internet, esperando que a presidenta, no seu segundo mandato, não sucumbisse a esse discurso, né? Mas ele foi bem sucedido. Então, nós estamos vendo a reprise, mais ou menos, do que aconteceu em 2002, 2003. A situação é exatamente a mesma, né? Você também fez um alarde enorme em cima da inflação, e ali, claramente, a inflação era por conta do terrorismo político aí que se fazia em relação à possibilidade de o Lula ganhar as eleições. Todo mundo que mexe com o índice de preço sabia que a inflação não ia ficar em 12%, não ia ficar em 10%, que ela ia voltar para o seu patamar tão logo os preços absorvessem a desvalorização cambial. No entanto, se fez um enorme terrorismo, né, para que a política econômica, mesmo Lula ganhando, continuasse exatamente da mesma forma. Isso, de certa forma, está se repetindo agora do mesmo jeito, só que se naquele momento aparentemente aquilo funcionou, não é verdade que tenha funcionado. O que é verdade é que as condições externas eram infinitamente melhores, e o mundo estava vivendo naquele momento um primeiro período de 5 a 6 anos de crescimento acelerado no mundo todo, depois de 3 décadas praticamente de crescimento muito baixo. Então, nós estávamos engatando uma trajetória de subida e o Brasil pegou esse bonde, né? Até porque os preços das commodities, eles evoluíram de uma maneira positiva muito mais acelerado do que o próprio crescimento. E agora nós estamos exatamente na situação inversa, do ponto de vista externo. Então, achar que isso vai funcionar de novo, vai repetir igual, é ingenuidade, né? Ou é desconhecimento da história. Nós vamos fazer um rápido intervalo aqui e já voltamos com a nossa conversa sobre a situação econômica no Brasil, o que fazer, como perguntava aquele russo. Voltamos com a professora Leda Paulani, de Economia na USP. Leda, você acha que as soluções ortodoxas não funcionarão, levarão só uma necessidade, uma profecia que se cumpre, que levarão àquilo, demissões, restrições de direitos trabalhistas? Agora, o que poderia ser feito ao contrário? Frentes de trabalho, Minha Casa Minha Vida, infraestrutura, o que se faz? Olha, eu acho que necessidades de investimentos é tudo que o país tem, né? Quer dizer, a história do Brasil, por sinal, ela é uma história, a história do investimento no Brasil, ela é a história do investimento público. O investimento privado nunca tomou iniciativa, né? Historicamente, sempre o investimento público é que puxa, e o investimento privado, enfim, segue a locomotiva, né? Então, se fazer como está se fazendo agora, você, por exemplo, está reduzindo aí 2/3 dos recursos que deveriam ser gastos com o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, nesse ano, né? É um desastre, porque o investimento, quer dizer, você tem taxa, tem tudo de ruim pelo lado do investimento, né? Então, quer dizer, você está combinando 3 elementos que são, enfim, fatais, né? Funestos do ponto de vista do dinamicismo da economia, que é investimento público no chão, taxa de juros absurdamente elevada e redução de gastos governamentais, né? Então, quando você combina tudo isso, o capital vai todo para a renda, então, não vai nada para o investimento. Você precisa fazer um ajuste? Claro que precisa. Você tem problema na economia? Tem, né? Inclusive, você precisa racionalizar, sim, os gastos do governo, porque você usar racionalmente os recursos públicos é um dever de qualquer um que passe por lá. A todo momento você tem que estar fazendo gestão, né? E revendo e etc. E se há
e se há formas de organização de determinados direitos que sejam fraudes, isso tem que ser revisto, ninguém é contra isso. Né? Agora, você não está fazendo isso por causa disso, você está fazendo tudo isso porque você precisa economizar 60 bilhões ou 70 bilhões para pagar juros. Só que em 6, 7 meses, 8 meses, você aumentou 100 bilhões nas despesas com juros, né? Porque você levou a taxa de juros. Né? Então, se você pegar o acumulado em 12 meses de outubro para cá, ele tem uma diferença, né, entre agora, por exemplo, maio e setembro, de 90 bilhões de reais. E você está fazendo dessa confusão para economizar 60 bilhões. Agora, a economia não é erros, não são erros. A senhora que me ensinou. Quem que se beneficia com isso? Pois é, então. Materialmente. Materialmente, quem se beneficia são os chamados rentistas, né? Só tem uma parcela da população muito, muito pequena que gosta dessa história de juro elevado e investimento no chão e demissão e tudo mais. Né? E se é uma parcela pequena, como é que ela consegue impor ou dar vazão a esse catastrofismo, levar essa política? Pois é, eu acho que, bom, a gente está num momento da história do capitalismo em que as finanças comandam, né? Isso que eu estudo e são as minhas pesquisas vão nessa direção da discussão chamada financiarização do capitalismo. Então, as finanças estão no comando e elas têm um poder que é, antes de tudo, ideológico, né? Um poder, porque o discurso ortodoxo, que é o discurso adequado para o capital financeiro, ele é um discurso que fala muito ao senso comum. Ele fala muito, eu falo assim, você pode gastar mais do que você ganha? Não, então o governo também não pode. Então, quer dizer, ele é um discurso do senso comum, ele fala muito facilmente aos ouvidos de todos, a mídia repercute a exaustão, dando pouquíssimo espaço, você é uma grande exceção aqui me chamando para vir falar nesse programa, dando pouquíssimo espaço para as vozes dissonantes. As coisas passam como verdades, não só verdades, digamos, que beneficiam alguns, mas como verdades científicas, né? E as políticas são implementadas e beneficiam aquela meia dúzia. Né? Isso é assim no mundo todo e o Brasil é, certamente, como eles gostam de falar, o melhor aluno da escola nesse sentido. Agora, a questão de retomar investimentos passa por dificuldades que também são políticas. Não estou falando só de partido, estou falando dessa onda de denúncias de corrupção. Por exemplo, a maior empresa brasileira é a Petrobras, que está sendo ali no meio de um processo lava-jato de acusação de corrupção. A maior empreiteira é a Odebrecht, 113 mil funcionários. Está lá com o seu presidente vendo o sol nascer quadrado. Isso também é uma dificuldade. Como se fazer retomar o desenvolvimento, o investimento com essa situação, professora? Pois é, então, esse eu acho que é um problema adicional que a gente tem. Até porque, digamos, para esse discurso que embrulha a questão de uma determinada forma de ver a economia com questões morais, existirem casos de corrupção dessa magnitude, só joga água nesse moinho, né? Então, reforça o discurso. As duas coisas combinam, né? E vem tudo, e digamos assim, quando você ouve, por exemplo, programas de rádio, né? Onde tudo é muito barateado, não se explica nada direito, essas coisas todas vêm embrulhadas, elas vêm emboladas no mesmo pacote, né? Então, você faz um pacote e você diz, olha, tem que cortar gasto porque tem corrupção. Não, peraí, calma, são duas coisas diferentes. Corrupção não pode haver porque não pode haver mesmo. Corrupção pode ter com crescimento, com recessão, com um governo A, B, C ou D, não importa. Né? E ela tem que ser combatida por princípio, ponto, é outra coisa. Mas se embrulha tudo. Então, essa situação, de fato, ela tende a tornar ainda mais fácil a vitória desse tipo de discurso. Né? E aí, quer dizer, lógico, a retomada dos investimentos, como eu disse, depende muito dos investimentos públicos, né? Então você tem, digamos, uma resistência política maior por conta dessa
enfim, dessa ideia de que não adianta, o Estado vai sempre roubar e os investimentos não vão ser feitos corretamente, porque vai ter gente passando a mão. Enfim, tem todo um desdobramento, né, dessa visão. Agora, é possível fazer essa retomada do desenvolvimento a frio, eu digo assim, só o governo, só mudança de ministério, mesmo só o Congresso? A senhora acha isso possível? Não, acho que não. Acho que não é possível. Acho que tem que ser uma combinação de forças. Aí eu acho que hoje, por exemplo, eu acho que os movimentos sociais e a participação popular são muito importantes, né? Porque tem que empurrar o governo para determinadas posições. Até porque, quer dizer, eu acho que o governo, por mais que no seu íntimo, vamos dizer assim, tenda mais a posições mais progressistas, enfrenta um Congresso talvez o mais conservador que a gente já teve nas últimas décadas, né? Então, acho que você ter movimentos sociais fortes e uma participação popular forte, enfim, para jogar um pouco o movimento na direção contrária é fundamental. Acho que nenhum desses elementos que você citou é capaz de resolver o problema magicamente sozinho, né? É uma situação realmente difícil quando você coloca junto, né, a questão social, política e econômica. A questão a senhora está falando do Congresso conservador, ele é muito conservador, sobretudo na questão dos costumes, Sim. né? Coisa. Isso tem uma ligação com a situação econômica? A senhora enxerga ou não, hein? Olha, eu acho que você tem, politicamente, né, no Brasil, eu acho que até pelos erros do PT, enfim, desse período todo de esquerda no poder, mas, digamos, com pouca politização, você abriu um espaço que foi rapidamente ocupado por uma direita do pior tipo, vamos dizer assim. E essa direita do pior tipo normalmente é não só liberal do ponto de vista econômico, mas muito conservadora do ponto de vista dos costumes, né? Então, desde a questão gravíssima aí da redução da maioridade penal, até outras coisas como os direitos LGBT, a questão racial e tudo isso, quer dizer, tudo isso a gente corre um risco de uma regressão, né? Nesse sentido, eu acho que por conta desse vácuo político mesmo que foi deixado por culpa da esquerda, eu diria mesmo. Uma última pergunta, aí um pouco lateral. A senhora, professora da USP, vai começar a ter alguns cursos, vão ser aproveitadas as notas do Enem. O que a senhora acha disso? Olha, eu acho absolutamente fundamental. Eu acho uma coisa muito elitista, né? A maior universidade do país querer ter o seu vestibular exclusivo. E é uma coisa até do ponto de vista liberal e de quem defende o discurso liberal, burra, né? Por quê? Porque você tem que pensar que tem gente muito boa e muito inteligente no Brasil todo espalhado. Não há de haver só em São Paulo, ou só em Brasília, ou só no Rio de Janeiro, ou só no Rio Grande do Sul. Tem no Brasil todo. Agora, você tem um menino lá no sertão da Paraíba, né? Craque e tal, etc. Ele vem sem grana, ele vem para São Paulo fazer o vestibular. Né? Ele não vem agora, se ele tiver a possibilidade de escolher pelo computador, né? Ele vai. Então você amplia o seu universo de captura, não é uma universidade de excelência, como a USP gosta de dizer, você amplia o seu universo de captura das boas cabeças. Né? Agora você insiste, né, em fazer, não, só é só a FUVEST que sabe selecionar, o Enem não sabe, etc. Eu acho que é uma posição burra. Tá certo. Tá bom? Muito obrigado, professora Leda Paulani. Nós ficamos por aqui. Agradeço também a você que nos acompanhou aqui. E voltamos na próxima quinta-feira, às 11 da noite, sempre ao vivo, aqui na Globo News. Até lá!